Pronto, iniciei aqui a gravação para que depois vocês possam ter o acompanhamento em relação à nossa disciplina. Como já tinha dito, nós estamos tendo o nosso primeiro encontro do webinário, né? Nosso primeiro webinário da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, é uma disciplina de 75 horas, está dividida em 3 módulos. Cada módulo desse vamos ter as atividades que serão cobradas individuais e teremos aquelas que serão cobradas em grupo. Para apresentar para vocês, eu inicio através do cronograma, nosso cronograma de trabalho. Só para vocês entenderem e visualizar um pouco como ficou estruturado nossas atividades. Aqui, eu vi que ainda está no... Aqui vocês estão vendo que a gente iniciou nossa disciplina em 5/8 e vamos até o dia 30, esse primeiro módulo. Quando a gente fala a respeito de metodologia científica, vocês vão ver que a gente vai trazer para vocês todos os tipos de trabalhos acadêmicos que podem ser cobrados para vocês na execução de suas atividades enquanto discentes. Nós temos aqui na turma, como eu já conversei com os tutores de vocês, nós temos tanto pessoas que já estão numa segunda graduação, como nós temos aqueles que estão iniciando a graduação, a sua primeira graduação. Então, a gente tem aquele choque em relação àqueles que têm maior familiaridade em trabalhar com a questão dos trabalhos acadêmicos, dos trabalhos científicos, que terão mais facilidade de fazer o acompanhamento da disciplina, assim como nós teremos aqueles que vai ser uma novidade essa estruturação acadêmica dos trabalhos, né? O rigor que nós devemos ter em relação à nossa escrita e na estruturação dos nossos trabalhos. Além do rigor, a coerência, a coesão, que nós devemos apresentar os nossos textos, bem como daqueles instrumentos que a gente for utilizando, que é o nosso fichamento, é a construção de um artigo, é uma resenha, a produção de uma resenha, é a produção de uma transcrição, é a produção de uma revisão de conteúdo. Então, nós temos N formas de se trabalhar no mundo acadêmico as questões relacionadas ao conhecimento. Então, esse primeiro módulo nosso, nós estaremos trabalhando, nosso objetivo é trazer para vocês qual o conceito que nós temos a respeito de ciência, que vocês vão ver que é um conceito em que a gente não pode fechar em um mundinho, que ele é bem amplo quando a gente fala a respeito de ciência, principalmente como nós produzimos essa ciência e as diversas influências que a gente tem nessa produção da ciência. Tantas áreas do conhecimento que vêm influenciar nessa produção do conhecimento e que se transforma em ciência, né? Então, a primeira coisa que a gente vem trazendo para vocês é o conceito de ciência, de como essa ciência pode ser trabalhada, bem como os diversos tipos de conhecimentos que nós temos para chegar na produção da ciência em si. E aí, o que a gente se propôs num primeiro momento com vocês? Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com vocês um vídeo que eu trago para vocês só para a gente acalmar os nossos corações, né? Que tem pessoas, a gente quando vê uma turma se formando em qualquer curso, a gente vai ter uma diversidade da faixa etária muito grande. Então eu trago para vocês só um poema de uma crônica, né? De Adélia Prado, que ela vem falando a respeito da memória, como a gente eterniza os nossos momentos, né? Que o tempo passa, mas as nossas memórias permanecem. Que eu proponho logo no início para a gente fazer uma reflexão, ler um pouquinho a respeito disso e acalmar nosso coração em relação a esse movimento todo do processo de conhecimento que a gente vai fazer em nossa disciplina, né? Depois eu parto com vocês para os nossos fóruns. Primeiro um fórum de boas-vindas, que eu proponho a interação de vocês
que vocês estejam dialogando com os colegas de vocês e falando um pouquinho a respeito do que vocês pretendem com a nossa disciplina, né? O que vocês imaginam que nós vamos estar trabalhando aqui. E em seguida eu entro num contexto de vocês trabalhando o que é ciência. Tem um vídeo curto que é uma análise que uma estudiosa faz a respeito do que é ciência e do papel do cientista, né? Como é visto os cientistas por diversas pessoas da área do conhecimento e como que a gente pode falar o que é e o que não é ciência. Aí eu transito por esse texto, esse vídeo com vocês e que a gente vem trabalhando esse contexto. Nessa sequência do módulo, vocês vão ver que a participação de vocês, como vai ser nesse fórum? Vocês vão interagir, cada um no seu polo, vocês vão interagir com os colegas de vocês, respondendo aqueles questionamentos que eu apresento para vocês, e em seguida a gente entra também com o fichamento. Aí me perguntaram, já mandaram um e-mail para mim me perguntando, professora, como vai ser cobrado o fichamento? Fichamento eu não vou cobrar para vocês, eu só apresento como um instrumento também de trabalho da metodologia do trabalho científico. Então, é um instrumento também que é utilizado nos nossos meios acadêmicos, que é o fichamento, e tem seus tipos de fichamento, que eu também trabalho com vocês, os tipos de fichamento. Logo, quando eu for apresentar os slides para vocês, vocês vão compreender melhor. A outra atividade que vocês têm aí, no caso, primeiro foi a participação de boas-vindas, que é a interação como um todo, depois nós tivemos aí também a questão desse outro fórum, que é ciência, que vocês vão responder aos questionamentos, interagir com os colegas de vocês, e em seguida nós temos aí uma atividade que me perguntaram a respeito o vídeo vem falando sobre a epistemologia do conhecimento, né? Vem falando a respeito de como nós podemos produzir o conhecimento e falando sobre diversas fases do nosso período histórico. Então, a gente pode observar que a ciência, ela não pode ser produzida descontextualizada. Sempre vai ter o contexto, que vai ter influência social, vai ter a influência histórica, vai ter a influência também temporal. Então, vocês vão ver qual a importância da gente ter o conhecimento da história da produção da ciência, né, a filosofia da ciência, para a gente compreender um pouquinho sobre como se produz como foi produzido e como é produzido o conhecimento ao longo dos séculos e principalmente com o que a gente pode conceituar como ciência. E aí vem outro vídeo para vocês, curtinho, e aí eu vou trabalhar com vocês outro instrumento do trabalho acadêmico, que é a transcrição de áudios. Como que pode ser feita essas transcrições? O que são transcrições de áudio? Geralmente são entrevistas que a gente utiliza para fazer nossos trabalhos acadêmicos e que a gente pode fazer a gente faz essa transcrição para que ele seja apresentado em um determinado contexto do nosso trabalho, fazendo análise de nossas percepções de acordo com a fala de outras pessoas. Então, eu estou colocando ali uma entrevista, uma parte de uma entrevista que eu fiz de um projeto meu de pesquisa, eu estou colocando uma parte de um depoimento que eu ouvi, uma história de vida, que alguém me contou a história de vida dela, e eu estou transcrevendo como um trabalho acadêmico. Então, existe também esse outro instrumento que é importante na nossa área de conhecimento. Então, o que vem a ser essa transcrição? Você pode fazê-la de duas formas, literalmente, ou então fazendo as correções das falas das pessoas, né? Então, vocês vão fazer esse trabalho, que vai valer 5 pontos, e em grupo. Os grupos
Eu falei que pode ser em grupo, pode ser em trio, pode ser em dupla. Vai ser de acordo com a estruturação que já está sendo feita nas outras disciplinas, da forma que ficar mais fácil para que vocês possam realizar a atividade. Ah, professora, posso fazer minha atividade individual? Beleza, pode fazer. Tranquilo, não tem problema. A nossa outra unidade, o nosso segundo módulo, eu vou trazer os tipos de conhecimento humano e aí vocês terão outra atividade individual que é o fórum. Esse fórum também vou solicitar as interações de vocês, que vocês estejam conversando com os demais colegas do seu polo e também traga as reflexões de vocês sobre o texto que vai ser liberado para que vocês possam estar vendo, fazendo a leitura e fazendo os estudos de vocês. Então, eu venho com alguns questionamentos e vocês vão responder esses questionamentos. Oi. Tem uma aluna querendo falar, acho que é Viviana. Isso. Boa noite, Pro. Boa noite a todos. Boa noite, meu amor. Pro, tem como a senhora voltar um pouquinho aí nesse trabalho, porque eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Pode falar. Na verdade, é sobre o assunto anterior que a senhora estava falando aí, né? A entrega do trabalho, que ele pode ser feito da forma que estava fazendo anteriormente. No caso, a gente estava fazendo em grupos. Pode ser feito em grupo, trio ou dupla. Certo. Aí a senhora estava explicando e aqui estava falhando a voz, eu não estava entendendo muito bem sua fala sobre o trabalho. O trabalho é simplesmente, quando eu peço para vocês realizarem a transcrição do áudio, já é um instrumento que a gente utiliza nos projetos de pesquisa, principalmente quem vai a campo, ou então trabalha com história de vida, fazendo entrevistas, que pode ser entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, ou até mesmo vocês possam optar por uma história de vida. O que é que você faz? Geralmente você faz gravação dessas falas e depois vocês têm que fazer a transcrição dessas falas, passar para o papel para que vocês possam inserir no trabalho científico de vocês com uma análise a respeito dessas falas que foram apresentadas. Então, o que é que se chama isso? Transcrição. E essas transcrições são utilizadas a partir do momento que vocês fazem as entrevistas. Entendi. Geralmente, quem faz a entrevista, hoje a gente tem maiores recursos. Antigamente, era feito na bruta mesmo, que a gente escrevia palavra por palavra lá, correndo, entrevistando a pessoa. Hoje nós temos os gravadores, assim como nós temos outros. O nosso celular hoje é uma ferramenta riquíssima para os nossos trabalhos científicos. Aqui mesmo eu faço a gravação e tem até uma forma que a gente utiliza para fazer as transcrições e depois só as correções, né? Como isso é um instrumento que algumas pessoas já utilizam, alguns programas que nós temos. Sim, perfeito, Pro. Muito obrigada. Certo? Uma pergunta que Kátia fez para mim, se esse trabalho quando eu digo assim, duas laudas. Duas laudas é só a estrutura do texto de vocês, ou seja, o que vocês transcreveram. Não estou contando com capa, nem folha de rosto, que aí, quando a gente vai fazer o trabalho científico, que eu vou mostrar para vocês adiante, a capa e a folha de rosto são pré-textuais. O que é o textual, que a gente conta as laudas? É a partir daquele momento que a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do nosso trabalho. Essa parte se chama o quê? Se chama o textual. E o pós-textuais, referências em diante, anexo, apêndice, tudo isso são considerados como pós-textuais. Então, quando eu digo assim, duas laudas, eu estou me referindo à parte textual, o que vocês vão transcrever dessa filmagem, desse vídeo que nós temos aí, certo? Mas eu vou trabalhar mais a fundo essa primeira unidade com vocês daqui a pouco.
Na segunda unidade, eu venho pedindo aí, falando sobre os tipos de conhecimento, mais um fórum que é individual. Vocês observam que os fóruns eu estou solicitando que sejam individuais. E apenas as atividades que eu estou deixando em grupo. Nesse fórum, também vou olhar a interação de vocês com os colegas de vocês, assim como os 2 questionamentos que eu faço, solicitando que vocês respondam esses 2 questionamentos e façam a interação com os colegas de vocês. Detalhe, todos os módulos nós teremos encontros, certo? Nesses encontros, o que a gente vai fazer? Nesses encontros eu vou trabalhar com vocês o conteúdo também, vou trazer a discussão dos conteúdos para que a gente possa estar aprofundando e vocês tirando a dúvida de vocês. Em seguida, eu venho cobrando outra atividade de vocês, que é a resenha. A resenha também é um instrumento do trabalho acadêmico. Então, eu posso solicitar também, qualquer uma dessas disciplinas que vocês estão tendo aí, pode solicitar que vocês produzam uma resenha. Então, eu trago um texto que vem falando sobre ciência e senso comum e solicito que vocês façam uma resenha crítica a respeito desse texto. Aí eu disponibilizo o texto para vocês. Detalhe, quando eu falo assim, vou trazer para vocês um texto, ciência e senso comum, refere-se também à produção do conhecimento no trabalho acadêmico. Então, é um texto que está direcionado à discussão mesmo, que está nessa parte de subsidiar a gente, de fazer nossa fundamentação teórica, para a gente compreender o que é ciência e o que é senso comum e as diversas rupturas que a gente tem no decorrer dos tempos, para chegarmos aos avanços que nós temos em relação à ciência, a discutir a ciência, né? Então, é outro trabalho em grupo. Primeira unidade, vamos fazer um fórum e uma atividade em grupo. Segunda unidade, o fórum e uma atividade em grupo. E assim a gente fecha a segunda unidade. Na terceira unidade, que a gente vai encerrar lá para o dia 13 do 10, eu venho trabalhando com vocês o que é realmente um artigo. Como que a gente trabalha as partes de um artigo. O que é que tem que ter um artigo? E aí vocês vão ver que é outro instrumento que também está inserido nos trabalhos acadêmicos, que pode também ser cobrado por qualquer um dos professores de vocês nas diversas disciplinas que vocês têm. Então, dentro dessa proposta de trabalho nossa, eu vou estar apresentando para vocês aí o fichamento, vou estar apresentando para vocês a transcrição, vou estar apresentando para vocês a resenha e o artigo. Detalhe, o artigo, eu não vou pedir para vocês produzirem um artigo, simplesmente eu vou identificar com vocês quais são as partes de um artigo, desde o seu título, como é feito o resumo, como é feito a introdução, o que é que tem que conter na introdução, o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, o que é uma metodologia, como que a gente identifica onde fica a metodologia de um artigo. Então, vou estar trabalhando essas questões com vocês, que são os elementos que fazem parte de um artigo. E aí a gente vai trabalhar nessa produção, eu vou estar elencando para vocês parte por parte, fazendo essa identificação com vocês, para que vocês possam primeiro dominar quais são os elementos constitutivos de um artigo, para na próxima unidade, no próximo semestre que a gente vai estar trabalhando aí, metodologia da pesquisa em educação, a gente vai começar a aprofundar na produção do artigo. Então, é só para a gente fazer essa identificação, porque todo trabalho acadêmico, a gente vê que tem que ter
um questionamento, tem que ter, principalmente quando a gente está fazendo artigos, TCC, dissertação ou tese, ou até mesmo relatórios, que vocês vão ter os relatórios de estágio de vocês. Então, sempre vai ter que ter um questionamento, um objetivo para a gente dar, um objetivo geral para a gente dar a sequência, os objetivos específicos, as hipóteses que a gente vai levantar, a fundamentação teórica, ou o estado da arte que muitos falam, vai ter que ter também a metodologia, um cronograma de atividades e no final como que quais foram os resultados que a gente encontrou também. Algum questionamento até aí? Eu não estou vendo, vocês têm que ir. Professora, boa noite. O aluno Ricardo Georgino levantou a mão. Pode falar, Ricardo. Boa noite. Boa noite, boa noite, alunos. Então, professora, assim, eu gostaria de saber se a senhora vai continuar com a disciplina de trabalho científico desde o início agora até o final assim, do semestre, né? Nós estamos no primeiro semestre agora, até o oitavo, né? Oitavo, sétimo, acho que no final. A proposta é essa, Ricardo. Aí vai depender um pouquinho do coordenador, né? Do curso. Entendi. Mas Não, a então, proposta é essa, a gente dá seguimento nos trabalhos. Como eu já estou com a turma que iniciou antes de vocês, eu estou conseguindo conciliar. Tanto que eu atrasei o início de vocês um pouquinho, justamente porque eu estava concluindo com a outra, né? Isso, entendi. Então, porque fica, né, assim, a gente já consegue identificar, assim, alguns pontos, assim, E é fundamental porque aí vocês dão uma sequência no trabalho. A gente vai produzindo aos poucos para quando chegar no final não ficar aquela loucura. Tem uns estágios, tem um TCC para a gente concluir. Como é que a gente vai fazer? Então, a proposta é essa, de ter uma sequência de nossas atividades. Então, aí é assim, porque, não sei os outros colegas, assim, é porque eu já fico assim, nós já estamos no início, porém eu já fico já na expectativa, assim, de já produzir. Já fica a gente ansioso. já fica assim, já fica ansioso, assim, já fala, pô, eu já quero saber logo, eu acho que eu vou procurar lá saber qual o tema que eu vou abordar no meu TCC e já começar a trabalhar com ele desde já. Apesar que, né, a metodologia de trabalho científico já é o início, né? Para moldar isso aí, né? Justamente, para a gente saber, a partir da próxima disciplina que vocês vão ter, que é já na área mesmo da metodologia da pesquisa em educação, a gente vai trabalhar muito com a questão da metodologia, de fazer a identificação, né? Qual o método que eu vou escolher? Que a partir para a gente chegar à construção da ciência, a construção desse conhecimento, a gente precisa conhecer quais são os métodos e optar por desses métodos. Então, vocês vão ver essa delineação ser feita a partir da próxima disciplina. Essa, praticamente, você vai estar conhecendo quais são os instrumentos acadêmicos de cobrança de trabalho que eu posso fazer com vocês. Além da prova, que a gente já tem essas provas, só que quando a gente trabalha essa questão dos instrumentos acadêmicos, a gente amplia mais, não é só aquela prova antiga que a gente conhecia. Ou aí a gente começa a inserir com vocês a questão da produção de um projeto de pesquisa, um projeto voltado para a educação, voltado para uma área específica, não sei o que vocês vão definir. Ah, professora, eu quero trabalhar educação inclusiva. Ah, professora, eu quero trabalhar gênero, quero trabalhar currículo. Então, vocês vão começar a analisar de acordo ao objeto de estudo de vocês, né?
Eu tendo esse objeto de estudo, por exemplo, eu escolhi trabalhar com o PPP da escola, o projeto político pedagógico da escola. Então, eu vou para uma escola, vou querer saber quais são ações propostas ali pela escola, que tipo de pesquisa é essa? É uma pesquisa que você vai escolher a parte documental da escola. Você vai pegar um documento que não foi produzido por você e você vai estar analisando ali. Então, ali a gente já vê o quê? Já começa a fazer o delineamento do tipo de pesquisa que você vai escolher fazer. Então, isso depende muito o quê? Qual o seu objeto de estudo, o que você quer estudar, para a gente ir começando a fazer essa delimitação do espaço que você vai estar interagindo para a sua produção do conhecimento a partir dali. Aí, o que você vai fazer? Entendi. O levantamento eu posso estar fichando os livros que tem a respeito do que eu quero discutir para ficar mais fácil quando eu for começar a fazer a escrita. E uma coisa que é fundamental para a gente começar a escrever, a gente tem que ler. Então, primeiro, se eu quero falar sobre um determinado assunto, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Banco de dados, de periódicos. Quais são os periódicos que eu tenho, que eu posso estar escolhendo aqui para discutir? Aí eu vou atrás de quê? De um instrumento, que quando a gente estiver trabalhando esse terceiro módulo, eu vou apresentar para vocês, que a gente ir atrás das bases, que são reconhecidas, porque não é qualquer revista que a gente pode utilizar para fazer um TCC. Então, nós temos aquelas que são de cunho acadêmico, uma produção acadêmica científica. E temos aquelas que são mais de reportagem. Tipo, a revista Escola, aquela Nova Escola, ela é de reportagens. Ela faz recortes ali e uma pessoa, um repórter foi lá, fez uma entrevista, escreveu ali o texto e produziu com entrevista tal e tal. Não é a mesma coisa de você pegar uma revista científica de reconhecimento e fazer o estudo a partir daquela revista. Então, o que vai ter mais peso para a sua produção textual? É aquela que foi feita por um repórter que não tem formação na área que está discutindo, ou aquela que você tem consistência de uma revista que é reconhecida nacionalmente, que nós temos o programa Qualis aqui, que é pela CAPES, que dá nota nessas revistas científicas. Então, a gente tem revista que tem um conceito lá em cima e temos revista que nem entra nessa Qualis. Então, a gente tem que procurar aquelas revistas que têm reconhecimento científico, acadêmico-científico. Então, a gente vai aprender a fazer também essa identificação nesse terceiro módulo a respeito dos artigos que a gente pode utilizar. Fora os livros, né, que a gente tem hoje, diversos livros, e uma coisa que está cada vez mais presente, que antigamente o que acontecia? A pessoa terminava seu TCC e fazia publicação, transformava em livro, e fazia a publicação do seu TCC, ou fazia a produção de sua tese, a sua dissertação. E hoje a gente tem um instrumento a mais. Hoje está sendo mais utilizada a produção de coletâneas. Então, livros que são organizados por pessoas reconhecidas como cientistas da área e que faz a organização do seu livro, tipo assim, a educação no campo. Aí cada artigo ali publicado tem uma vertente para falar a respeito da educação do campo. Então, eu organizei uma coletânea, meu livro está lá, eu sou organizadora, e tem 14 textos diferenciados falando sobre o mesmo objeto de estudo, que é a educação do campo. Um está falando sobre o método utilizado nas escolas do campo, outro fala a respeito da evasão das escolas do campo. Então,
Outro fala sobre a prática do professor na educação no campo. Então, a gente tem que fazer o reconhecimento desses materiais que a gente pode estar utilizando como instrumento no nosso dia a dia, na nossa produção acadêmica. Então, isso é o quê? Eu vou fazer o fichamento. Aquele livro ali tem um texto muito bom que eu posso utilizar na área que eu estou pesquisando para fazer meu TCC. Aí eu vou lá e faço o fichamento. Então, são instrumentos, essa primeira disciplina que nós estamos tendo, é só para vocês realizarem o reconhecimento desses instrumentos que a gente utiliza no meio acadêmico. Então, apresento para vocês o fichamento, apresento a transcrição, apresento a resenha e vou apresentar o artigo para vocês. Então, a gente fecha com o artigo e a partir do segundo semestre de vocês é que vocês vão ampliar esses horizontes que a gente vai trabalhar com projeto de pesquisa. Então, vocês vão fazer um maior aprofundamento futuramente, certo? Aí não Certinho. Obrigado pela informação. Não. Adorei. Obrigado. É que eu já tenho na minha mente já formado assim o meu tema, por exemplo. Eu já tenho na minha cabeça o que eu quero trabalhar, entendeu? Então, assim, eu pretendo manter nesse sentido aí que a senhora explicou. Vou tentar me aprofundar mais para, na hora dos trabalhos, eu poder eu mesmo me questionar mais, né? Porque esse é o fundamento do trabalho, né? Científico. Isso. Obrigado, viu? A intenção é essa, que vocês possam estar fazendo essa interação comigo também, conforme vocês forem tendo as dúvidas de vocês e questionando, para que a gente possa dando sequência na nossa disciplina da melhor forma possível, certo? Certinho, obrigado. Obrigado pela atenção aí. Eu vou apresentar para vocês aqui agora como que eu estruturei nosso webinário de hoje, né? Como eu apresentei para vocês aí, já apresentei para vocês a questão. Deixa eu ver outra janela aqui. Gente, né? Eu fico com o rostão mesmo no vídeo, viu? É porque eu vou chegar no próximo aqui para poder enxergar. Vocês lembrem que eu só estou enxergando de um olho. Pronto, vou projetar aqui para vocês. Bem, para início de conversa, né? Como eu já me apresentei, Cristina Silva dos Santos, eu vou fazer só uma passagem rápida com vocês de nossa proposta dessa primeira unidade. Nessa primeira unidade, nós vamos trabalhar as teorias do conhecimento e aí, iniciando, além das boas-vindas, eu inicio com vocês um texto de Adélia Prado, né? Ela é uma escritora brasileira, poetisa, professora, filósofa, romancista, cronista, então ligada ao tempo histórico específico também, que é o modernismo, né? E ela vem falando, ela é um dos grandes nomes reconhecidos no Brasil por suas produções. E ela vem falando a respeito desse texto, dessa crônica dela, é muito interessante. O que a memória ama, fica eterno. E a gente vê, ela faz uma comparação entre o tempo e a memória. Que o tempo passa, mas as nossas memórias são constantemente atualizadas, né? Quando a gente fala da memória atualizada, aí eu trago para vocês a reflexão. Muitos de vocês podem estar retornando ao ambiente acadêmico, né? Como discentes, e ter aquele choque, poxa, eu já nessa idade está voltando, eu tenho tanto tempo que eu parei, mas vocês vão ver que no decorrer de nossas discussões, apesar de ser uma experiência nova, a EAD,
para vocês, vocês vão ver o quanto que isso vai remetendo vocês a contextos que estão guardados na memória de vocês. A gente acaba eternizando os períodos nossos por meio da memória. O tempo pode passar, mas a nossa memória vai eternizar os diversos momentos. E aí aquela questão, né? Um cheiro pode lhe lembrar alguma coisa, uma passagem pode lembrar alguém, uma música nos ajuda a lembrar de uma pessoa, de um momento que nós já vivemos. Então, tudo isso são coisas que vêm à nossa memória e que é eternizado durante o tempo, né? Que o tempo não apaga. Então, eu trago essa reflexão para vocês a respeito desse poema de Adélia Prado. Não vou passar agora, mas vocês podem o contexto dele todinho lá. É uma leitura gostosa, prazerosa para a gente iniciar o nosso contexto, né? Estudando. E aí eu trago para vocês. No primeiro fórum, vem trazendo o que é ciência para vocês, o que é o cientista e como que a gente pode fazer essa análise a respeito da ciência. Então, eu trago para vocês de forma sintetizada quando a gente discute o que é ciência, né? Aí, logo no início do vídeo de vocês, uma coisa que é pontuada pela professora que está ali apresentando, na verdade, ela apresenta uma resenha de um texto que ela faz por meio do vídeo. Olha que coisa interessante. Ela faz uma resenha a respeito de um artigo, que ela faz a leitura dele. No mesmo vídeo, vocês vão ver partes de gravações que ela faz análise das falas. E isso é uma técnica, a gente chama de técnica, que é a análise dos discursos apresentados. A pessoa vai e fala ali no vídeo, vocês já viram aí, são diversos estudantes que são questionados o que é ser cientista, o que é ciência, e eles vêm relatando o que eles pensam que é. Muitos deles apresentando aquela visão que eles têm do senso comum, né? O conceito que eles têm do dia a dia, e outros mais rebuscados também no seu conceito apresentado. E ela vem fazendo essa análise do discurso dessas pessoas, que é uma técnica que a gente utiliza muito no processo de construção dos nossos artigos e dos nossos TCCs, dissertações e teses. De forma geral, a gente utiliza muito, que é pegar uma fala de um determinado autor e fazer análise a respeito dela. Então, constantemente, durante o vídeo, você vai ver que ela retorna e faz análise das falas das pessoas que foram entrevistadas. E o que é questionado para essas pessoas? O que é ciência? E ela vem logo falando, no início do texto, que não existe um conceito fechado a respeito de ciência. O que existe são várias formas de produzir ciência. Até mesmo porque, se você pegar a ciência, você vai ver que ela interage nas diversas áreas de conhecimento. Então, você vai ver a produção ali filosófica, o resultado final, que ciência que sai ali. Você vai pegar a medicina, o que é produzido, os experimentos que são feitos, como que chega a um determinado resultado. Você vai pegar também na área da linguagem, quais foram as formas textuais que foram utilizadas com criança autista para chegar em um resultado também, em uma produção do conhecimento que remete à produção científica, que remete à ciência. Então, você vai ver que ela é bem ampla, é um conceito bem amplo do que a gente fala a respeito de produção de uma ciência. Então, a gente vê que, além de tudo, ela é um campo de estudo. Não é só por meio, não é só teórico,
como a gente vê as discussões teóricas, filosóficas que são feitas, como ela pode ser também testada, ela pode ser observada. Então, nós temos os dois lados. Nós temos as produções filosóficas que são feitas, as produções contextuais que são feitas, e temos também a parte da ciência que é produzida por meio dos experimentos, que é construído aos poucos no nosso dia a dia, por meio de nossas pesquisas, observações que são feitas nos diversos ambientes que a ciência transita. Então, a gente passa a compreender a ciência com o seu lado epistemológico, além de conceber no seu espaço epistemológico, a gente vê que essa ciência vai ser construída ao longo dos tempos. E aí a gente vê que ela não é produzida isoladamente. Exemplo que eu coloco para vocês aí é as universidades. Nós temos dentro da nossa universidade o que a gente chama de tripé. Tripé, a gente sabe que já está dizendo. É como se nós tivéssemos um apoio que é conjunto em 3 partes para sustentar o todo. Para sustentar a universidade, então ela está nesse tripé. Qual é o tripé da universidade? Pesquisa, ensino e extensão. Vocês estão na área do ensino, vocês estão fazendo uma graduação. Mas nós temos também os projetos de extensão que são introduzidos também na graduação, que são os cursos que são oferecidos. E vocês devem ter visto muito nesse período da pandemia que muitos cursos foram realizados online, que vocês sentavam lá de frente à telinha, projetavam lá e faziam seus cursos online. Como até hoje nós temos alguns que ainda continuam sendo online e temos aqueles que são presenciais. Que você vai, que é um seminário, que é uma feira de ciências, tudo isso são tidos como extensão dentro da universidade, que é uma mostra cultural, que é uma apresentação teatral, todos esses elementos que vai interagir, que você vai participar como organizador ou como público para assistir esses eventos, é tido como extensão. E nós temos a pesquisa. A diferença entre o projeto de pesquisa e extensão, a pesquisa você vai buscar, você vai ter um questionamento para fazer, você vai ter as hipóteses lançadas para responder a partir desse instrumento e vai ter o quê? A sua ação de ver se aquilo que você está tendo como objeto de estudo, que você levantou uma hipótese a respeito dele, é o que você está pensando ou não. Então, o que você faz? No final do seu curso, você tem lá seu TCC para apresentar. Aí você já observa que a pesquisa também está dentro da graduação. Então, aqui nós temos o tripé da universidade: pesquisa, ensino e extensão. E o que é interessante, vocês vão ver que essas produções de vocês sempre vão ser coletivas. O cientista sempre trabalha com outras pessoas na produção do conhecimento. Tem conhecimentos que a gente vê aí, a ciência para ser contextualizada ali, tem gente que demora nas suas pesquisas 10, 11 anos. Vamos para a área da saúde. Vocês viram que quando a gente fala do HIV, por exemplo, o quanto tempo demorou para se ter um coquetel para pessoas que tinham HIV poder tomar para ter uma melhor qualidade de vida.
Então, a gente vê que a ciência, assim como ela pode ser estruturada para que você coloque o seu conhecimento em prática ali por 1 ano, 2, 3, assim como pode demorar 10 também você fazendo o seu trabalho científico, né? E o que é necessário a gente observar? Quais são as pessoas que já escreveram a respeito desse meu objeto de estudo? Porque sempre vai ter alguém que já escreveu alguma coisa e que você vai buscar se aprofundar mais naquelas pessoas, com aqueles autores, com aqueles interlocutores que você vai ter para fazer sua produção do conhecimento, né? E outra coisa, você vai ver que ela, além de tudo, não precisa ficar só no ambiente da filosofia, vamos dizer assim, da teoria. Você pode, a ciência hoje em dia, a gente utiliza muito a experimentação também nas ciências humanas. Como é feita essa experimentação? A comprovação. Às vezes a gente coloca o quê? Eu quero ir a campo, eu quero ir nas escolas, ver como funciona a gestão escolar, como está estruturada entre município, eu quero ver a diferença de como é a gestão escolar municipal e a gestão escolar do estado. É a mesma forma que escolhe os diretores, é a mesma forma que escolhe os coordenadores. Então, fazer a comparação de um universo com o outro. Então, tudo isso é o quê? É comparação que eu vou fazer para fazer as comprovações. Então, hoje a gente vê muito essas pesquisas serem feitas no nosso cenário. E isso é uma pesquisa o quê? Não estamos trabalhando com número, a gente está trabalhando com a questão da qualidade de execução de hipóteses, que a gente lança as hipóteses e a gente vai a campo, isso se chama ir a campo para comprovar. Então, a gente tem que ver também se aquilo que a gente escolheu, a gente pode também fazer a comprovação dos fatos, dessas experimentações. E aí a gente vê que não existe um único método para produzir ciência. O que é isso? Vocês vão ver mais adiante o que são os métodos. Os métodos vocês vão analisar como caminhos. Quais são os caminhos que eu tenho para seguir? Aí vai depender, esses caminhos, a gente vai dar o nome de métodos. E esses métodos é que a gente vai aplicar. Quando você vai para uma escola, fazer uma pesquisa, entrevistar um professor, ou quando você vai trazer, tem uma escola famosa aqui na minha cidade e que tem o nome de uma pessoa que teve grande contribuição na sociedade. Eu quero fazer uma história de vida a respeito dessas pessoas, eu quero entrevistar pessoas que estiveram ligadas a ela. Então, tudo isso é o quê? São os caminhos que o método vai nos direcionar para realizar nossa pesquisa. Então, faz parte da ciência? Faz parte também. E aí, também a gente vai ver uma coisa importante é que a ciência também é uma forma da gente interpretar a realidade ou os fenômenos que a gente está estudando. Mudanças podem ocorrer no decorrer do tempo? Pode sim. Então, a gente vê que o crescimento não precisa ser fechado, não é aquela coisa linear. A gente pode ter rupturas também. O que a gente achava hoje não é mais, e aí a gente faz uma nova contextualização dos fatos. E outra coisa, a gente pode ter N interpretações da realidade. Isso vai depender de qual método que eu estou utilizando para interpretar essa realidade ou esse fenômeno que foi apresentado para mim. E a gente vai observar que as questões
que a gente tem nesse movimento de produção da ciência, a gente vai ver que não está isenta das influências externas. A ciência é feita dentro de um determinado espaço histórico, cultural, social e temporal. Então, ela é contextualizada por meio do meio em que está inserida. Se você for pegar, por exemplo, quando a gente trabalha história, se você for pegar o contexto histórico em relação uma coisa bem diferente, vou lá para o estudo de gênero que a gente faz. Nós temos países que até hoje a mulher não tem o direito de votar, que seu corpo tem que estar coberto, e tem uma série de coisas em relação à mulher que é proibido. Então, isso é um contexto histórico da região que ela faz parte, ou seja, da sociedade que ela está inserida, que tem influência cultural e faz parte do processo histórico que é produzido ali. Se a gente observar, vai diferenciar de um país para o outro também. Isso é a forma de interpretação que a gente tem da realidade e que tem essa influência, que é histórica, que é cultural, que é social e que é temporal. Ou seja, é uma ciência contextualizada. E aí, o que é ser cientista, então? Aí eu achei interessante destacar essas duas partes do que a gente vê como cientista, né? Geralmente o texto traz ali duas visões apresentadas logo no início, que eu fiquei assim, que eu gostei muito da forma que é interpretada a questão do cientista. Primeira coisa que a gente vê é Einstein, né? Aquela questão, aquela caricatura que a gente tem de Einstein, daquele cabelo alto, branco, sim, com a cara de louco. Então, a gente vê o quê? É a visão do senso comum que as pessoas têm. As pessoas acham que o cientista é aquele sujeito louco, introvertido, dedicado apenas ao estudo, pessoas inacessíveis. E a gente vê que esse conceito de ciência, de cientista, a gente tem que tirar esses estereótipos que são colocados em relação ao cientista. Tirar essa visão do senso comum, que é uma pessoa louca, que é uma pessoa totalmente que não se socializa, que é uma pessoa totalmente introvertida. A gente vê que todos os passos que a gente está dentro de uma instituição universitária, a gente está produzindo conhecimento, a gente está em busca de construir a ciência, de contribuir para a ciência. E a gente tem que tirar essa imagem também elitizada que a ciência tem. Só uma pessoa que tenha bom poder aquisitivo é que vai conseguir ser cientista na vida. Hoje em dia a gente vê o quanto que essas instituições, principalmente as instituições públicas, a gente vê que a ciência parte a partir dessas instituições públicas por meio da interação que ela tem das bolsas, além das bolsas, a questão das monitorias que são produzidas, as iniciações científicas e o quanto que esses instrumentos têm sido utilizados para a produção da ciência. Então, a gente vê muito isso nas nossas universidades públicas sendo disponibilizadas para que pessoas possam estar trabalhando lá na produção do conhecimento e que elas são tidas como cientistas. E além das universidades, a gente vai ver outros órgãos também, o quanto de hospitais universitários que nós temos aí, hospitais que são utilizados como laboratórios, né, que muitos estudantes de medicina vão para lá para contribuir com a pesquisa. Temos as fundações também,
que são mantidas por grandes empresas brasileiras e internacionais que produzem a ciência. Então, a gente tem que tirar essa visão elitizada a respeito da ciência. Professora, Pode falar. não, uma perspectiva interessante para a gente pensar, né, já que você trouxe essa questão de gênero, é que por muito tempo a pesquisa também ela estava limitada apenas aos homens, né? Então, os homens eram apenas, né, produtores de ciências, né? E hoje em dia a gente vê mulheres, né, mulheres trans, travestis também ocupando esse espaço da academia, né, que era elitista e que ainda é um pouco, né, excludente em relação a... É porque eu não tenho copiado aqui, mas tem eu joguei nos meus grupos de WhatsApp essa semana uma coisa que eu achei bem legal. Se eu não me engano, é a CAPES, que é a mantenedora, ela está lançando Meninas nas Ciências para educação básica. Então, sim, na educação básica a gente tem no Encontro Estudantil, que reúne a FECIBA, né, que é a Feira de Ciências do Estado da Bahia, uma premiação que é Meninas Hoje, Cientistas Amanhã, né, que é o reconhecimento das mulheres na ciência. Inclusive, a gente teve, né, foram mulheres que estavam envolvidas no processo, né, de identificação eu vou chamar DNA, mas não é DNA, né, da Covid, né, então é uma coisa interessante de se pensar, né, e hoje a gente vê, por exemplo, eu acompanho diversas doutoras travestis, né, eu acho importante falar de doutoras travestis, porque pela perspectiva de gênero, né, o lugar que era reservado, que era permitido para essas mulheres, né, para as travestis, era a esquina, né, e hoje elas estão ocupando as universidades e produzindo ciência, né, e contribuindo para todas as áreas, mas principalmente para a educação também, né, era só esse ponto que eu queria pontuar. Isso, e é interessante você fazer essa pontuação sua, porque no nosso início, no Brasil imperial, a gente sabe que nós tínhamos 3 profissões imperiais, que era medicina, advocacia e as engenharias. Então, só os filhos dos coronéis é que podiam cursar e eles eram reconhecidos como doutores. Então, a gente vê que a exclusão das mulheres nessa inserção desses cursos universitários eram bem restritas mesmo. E ainda continua, né? Porque, por exemplo, eu estou voltando à UESB agora, né? Minha primeira graduação foi na UESB, e eu tive colegas que engravidaram no período da graduação e tiveram que trancar. Então, a universidade ela não está preparada, né, para receber a mulher e principalmente a mãe, né? Então, é uma coisa... E é um levantamento que você faz aí básico. Nós temos um levantamento da CAPES e de um texto que eu li recentemente que vem falando a respeito disso. Nas universidades, principalmente nos programas de bolsa de produção científica, vê que há uma baixa quando chega dos 25 aos 40 anos de mulheres. Por que há essa baixa em relação às bolsas científicas, de iniciação científica? Justamente porque é o período que a mulher é cobrada a ter filhos. E a partir do momento que ela é cobrada a ter filhos, ela vai ter aquele momento que ela vai se dedicar a essa criança, na criação dessa criança, e na produção de bens que possam sustentar essa criança. Então, a questão do abandono em si, nesse período, em relação às bolsas que são oferecidas para a mulher, é muito grande. E isso é um dado científico que a gente tem. E se a gente for observar, a ciência, hoje em dia, a gente vê nesses últimos tempos, tem tido tanto avanços como recursos também históricos, porque o contingente que a gente tinha de bolsas para cientistas
brasileiros era muito grande e teve uma queda uns anos atrás e que a gente ainda está lutando para reverter esse processo. Mas constantemente a gente vê essa guerra mesmo territorial, né? Para que se possa fazer ciência no Brasil. Tantos e tantas pessoas que produzem ciência são reconhecidas, brasileiras são reconhecidas internacionalmente, trabalham fora do Brasil, justamente por não ter esse espaço mais aberto em nosso território, né? Território brasileiro. E isso é interessante porque nós temos grandes pesquisadores, grandes cientistas e que não são reconhecidos no território nacional deles, são reconhecidos fora. Vira e mexe, a gente vê uma reportagem ou outra falando sobre os nossos cientistas. Aí tem um brasileiro na equipe. Podem observar que eles sempre falam, tem um cientista brasileiro na equipe. Observem que fala do coletivo, porque a ciência, ela não é produzida sozinha, ela é produzida em coletividade. Então é importante a gente pontuar e a gente valorizar e estimular também, desde a educação básica, a participação desses programas. São fundamentais que a gente insira nos discentes da educação básica esse interesse em relação a pesquisar. Tem coisa que não existia no meu tempo, que eram essas bolsas de iniciação científica, né? Eu formei na década de 90 na graduação, eu formei em 98, então, na graduação. Então, essas oportunidades que hoje a gente tem, essas políticas públicas voltadas para que tenha pessoas inseridas no contexto das pesquisas científicas, é bem maior no nosso contexto atual. E isso é um grande ganho para a gente, enquanto sujeitos que fazem parte de uma sociedade que tem uma série de necessidades e necessidade de programas para o crescimento, né? Então, assim, existe um pluralismo metodológico, então nós temos diversas metodologias, diversos métodos que podem ser utilizados para a gente chegar à ciência, né? E a gente vai ver que essa produção da ciência vai vir a partir dos métodos que a gente vai escolher para fazer a nossa pesquisa. A ciência não é produzida apenas com base na observação e na experimentação, ela precisa de uma fundamentação também, ela precisa de um contexto em si, ela pode ser também analisada por meio filosófico, por meio de outras áreas. Então, não é só o que a gente observa, não é só o experimento que a gente vai lá e comprova aquele resultado. A ciência se produz por meio das hipóteses, porque eu não sei o resultado da minha pergunta. Eu quero saber alguma coisa sobre o meu objeto de estudo, em que eu vou lançar hipóteses possíveis de serem o resultado, assim como nenhuma dessas hipóteses que eu escolhi pode ser o resultado. Então, a gente vê que também a ciência busca uma coerência global com base nas teorias, de acordo com as teorias que a gente tem, qual a visão global que a gente pode ter de um aspecto, sobre o efeito estufa, o que a gente tem nessa visão global nossa, o que a gente pode dizer a respeito do que acontece com o efeito estufa em nosso planeta. Então, são essas questões da gente buscar essa coerência global do que é apresentado em todos os territórios. E, acima de tudo, ela possui um caráter social. Não tem como a gente desvincular do caráter social. Se é feito ciência em um determinado lugar, ela vai receber influência de onde ela está.
Se está sendo feita em uma universidade, vai ter influência do meio acadêmico que está ali presente, do aspecto cultural que está ali presente. Se é feito em uma fundação, vai ter também os efeitos que são produzidos ali. Quem é que está patrocinando? Quanto de verba que tem? Quantas bolsas foram destinadas para aquela pesquisa? Então, também possui esse caráter social. E aí eu trago para vocês que nós vamos estar trabalhando com diversos conceitos aí. E eu trago alguns conceitos para vocês que vocês vão estar vendo também a partir do momento que vocês começarem a fazer a transcrição em relação ao vídeo. Como eu já falei para vocês, os termos que vão estar constantemente aí, o que é um método, o que é uma metodologia, o que é uma pesquisa, o que é o conhecimento, o que é o senso comum, o que é o conhecimento científico. Então, são termos que vocês vão estar diretamente ligados aí no decorrer do nosso curso. Então, o método, como eu falei com vocês desde o início, é o caminho, é a direção a um objeto de estudo que a gente vai ver que isso tudo vai resultar em uma ciência. A metodologia é o estudo da organização dos caminhos. Pô, eu quero esse caminho aqui, eu vou escolher esse método, mas para eu executar esse método, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma entrevista? Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica? Eu vou a campo, eu vou escolher o método etnográfico e vou a campo e vou ficar inserida lá durante uns 6 meses para ver como que acontece o movimento daquela escola ali do campo. Então, a metodologia é o que você vai utilizar para definir esse método, o caminho que vai ser seguido, né? A pesquisa é a atividade que você vai executar. Então, o que é? É o que você vai escolher como objeto de estudo, e a partir daquele objeto de estudo você vai fazer o quê? Vai fazer todas as aproximações, todas as atividades de aproximação daquela temática. Como que você vai estruturar toda a sua temática? Quais são as combinações que você vai utilizar dos dados que você tem em relação ao que você chegou e viu em campo. Então, é aquela questão dos conhecimentos teóricos que você vai fazer também ali. O conhecimento, ele pode ser classificado, como a gente vai ver mais adiante aí, os tipos de conhecimento. Vocês vão ver o que é um conhecimento popular, o que é um conhecimento teológico, o que é um conhecimento mítico, o que é um conhecimento filosófico, o que é um conhecimento científico. Então, na segunda unidade, vocês já vão trabalhar no reconhecimento desses tipos de conhecimento que nós temos. O senso comum é o que vem do nosso instinto, são os conhecimentos, são o que a gente tem de espontâneo, são instinto que a gente tem, o que surge ali, tipo, na minha casa, minha avó, mas minha mãe disse que eu não posso chupar uma manga e tomar leite em seguida, porque senão eu vou morrer. Mas por que isso? Não sei te dizer. Mas lá tem dizendo, mas elas dizem isso. Isso é o quê? É um senso comum. Eu não sei o porquê, mas eu acabo transferindo de geração em geração esse conhecimento, essa história, né, que é produzida, essa opinião que é emitida, justamente porque alguém falou para mim e eu vou falando para outras pessoas. Isso é o senso comum, que eu não fui ali, não pesquisei sobre a temática, não escolhi um método para que eu pudesse conhecer quais são os prós e contras em relação à manga, em relação ao leite, o cruzamento deles dois, o que dá. Não pesquisei nada disso. É algo
que eu passo a reproduzir, que está baseado em opiniões, e no que eu escutei, em algo espontâneo que saiu ali, algo subjetivo que não teve um cunho científico para eu estar passando para outras pessoas. E aí vem esse conhecimento científico que é produzido pelas investigações científicas que a gente faz, né? E ele é adquirido, esse conhecimento científico é adquirido através dos seus métodos, que pode ser N métodos para a gente utilizar. Então, a gente vai fazer a interpretação dos dados que a gente tem conforme o método que a gente escolheu para pesquisar. Então, são conceitos que ao longo, até o final do nosso curso, vocês vão estar escutando direto. O que é uma metodologia, a pesquisa, o conhecimento. Ah, não, isso aí é senso comum. Então, esses conceitos vocês vão estar constantemente escutando no decorrer do nosso curso, certo? E aí eu trago para vocês quais são os níveis de construção de conhecimento. Eu trago aí Pedro Demo, que é um grande estudioso da área de metodologia científica, né? Ele vem falando sobre a questão dos níveis que a gente coloca nas nossas produções, principalmente do que é cobrado em relação aos nossos trabalhos acadêmicos. Ele apresenta o resumo como uma interpretação que a gente acaba reproduzindo também, que ela pode ser reprodutiva. A resenha, que a gente faz uma interpretação própria. Você vê que o resumo, a gente reproduz algo que alguém falou. Na resenha, a gente acrescenta também a nossa interpretação aos fatos. No artigo, a gente faz uma reconstrução, ou seja, uma releitura dos fatos. Na pesquisa, a gente faz uma construção. E aí, a gente vê que a tese é uma criação nossa. Eu desenvolvo uma pesquisa específica a partir daquilo que eu tenho conhecimento. Exemplo, trabalho na educação especial. Eu vou desenvolver um novo método para trabalhar com a criança autista. E vou escrever a respeito disso. Minha tese vai ser a respeito disso. Então, a gente já vê que essa questão da criação já é o suprassumo que a gente vai ter ali. Que é a tese, que é uma criação nossa, algo que a gente, a partir das leituras que eu tenho, do conhecimento científico que eu tenho, eu vou produzir algo que foi uma criação minha. E aí a gente vê, todos esses trabalhos têm relevância acadêmica? Sim, tem. Porque eles fazem parte do nosso desenvolvimento enquanto sujeito dentro do processo acadêmico. Então, a gente começa praticamente engatinhando ali com resumo, depois a gente vai para uma resenha, depois a gente começa a produzir os artigos, partimos para a pesquisa científica, para depois a gente chegar a uma tese. Então, são níveis que a gente vai, no decorrer de nossa vida acadêmica, a gente vai alcançando, que pode vir desde a graduação até o doutorado, pós-doutorado. Fazem parte da nossa construção acadêmica, né? Da nossa produção da ciência. E aí, eu trago para vocês um exemplo, o fichamento. O que é um fichamento? É uma atividade que eu trago para vocês. Eu saio desse contexto dos termos científicos e venho com vocês agora trabalhar o instrumento. Um dos primeiros instrumentos que eu vou trabalhar com vocês é o fichamento. Então, existe alguns tipos de fichamento. Ele pode ser composto por citações da obra, ele pode ser uma transcrição literal do texto,
certo? Ah, eu quero fazer um fichamento, eu peço um artigo para vocês. Eu quero que vocês leiam esse artigo e façam um fichamento. Eu quero que vocês façam um fichamento só de citações. Se eu estou dizendo que é citação, eu quero copiado igualzinho como está no texto. Você vai pegar as partes principais que lhe chamou mais atenção e fazer esse fichamento. Ah, eu quero um fichamento resumo. O que é um fichamento resumo? Você vai reproduzir o que o autor colocou ali e vai fazer esse fichamento. Quando a gente fala de fichamento, vocês têm que lembrar uma coisa, o fichamento não tem que ser maior do que o texto não, viu, gente? Tem esse detalhe que vocês têm que estar atentos. Vocês vão pegar o que é principal, as expressões, aquilo que foi as frases, os parágrafos mais interessantes que o autor colocou ali, que você vê como a ideia principal do autor, que tem significado para você, que tem significado em relação ao seu objeto de estudo. Outra coisa que é necessário é ter a questão da estrutura como você vai fazer. Se eu vou fazer um fichamento, e se esse fichamento é uma obra que eu quero utilizar no meu TCC, e eu vou fazer a citação literal ali, a citação direta, eu tenho que tomar o cuidado de colocar também qual a página desse livro. E quando a gente fala a respeito do livro, do fichamento de transcrição, eu trago um exemplo para vocês aqui, só para vocês entenderem, certo? O exemplo de uma ficha de citação completa. Aí eu trago aqui, vocês podem observar, no enunciado eu trago logo o nome do autor, você vê que é o último sobrenome dele que vem aqui, a gente coloca, e depois, geralmente caixa alta, coloca a vírgula e depois o nome completo da criatura, sem o último sobrenome. Vou colocar, se é um texto, eu vou colocar o título do texto. Depois coloco também, se o texto faz parte de um periódico, vamos dizer, Revista Ciência, aí eu vou colocar Revista Ciência, edição e ano. Pronto. Observe que aqui é de um livro, O Cotidiano e a História. Aí vem 4ª edição, São Paulo, a editora Paz e Terra e o ano. Geralmente, esses dados vocês encontram, todo livro possui sua ficha catalográfica. A partir do momento que ele é publicado, ele possui uma ficha catalográfica. E nessa ficha catalográfica vem a forma de como pode-se fazer a citação desse livro. Então, você pode olhar lá, abrir o livro, não estou com nenhum aqui agora, para poder mostrar para vocês. Vem assim, vem o tema, vem a folha de rosto do livro, geralmente no verso, vem a ficha catalográfica com dados a respeito desse livro. Observem que aqui abriu aspas e fechou aspas e depois colocou o número da página do texto que ele tirou. Aí já vem dizendo o quê? Essas aspas quer dizer que você copiou na íntegra a fala do autor, a ideia do autor. Isso é o quê? É um fichamento de citação. Você fez a citação de toda a fala, de todo o parágrafo que estava ali, do início ao final do parágrafo, ou a parte que lhe interessou. Então, você coloca o quê? Logo em seguida a página. Ah, professora, há necessidade de colocar logo aí em cima qual é a editora e o ano? Há necessidade, tipo, aqui é a 4ª edição. Aí você pega esse mesmo livro, está na 6ª edição. Só que nessa 6ª edição, ele fez alguns reajustes no livro.
o número da página pode mudar. Então, há necessidade de você ter a edição e o ano de publicação do livro justamente por causa desses fatos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu ouvi barulho aí? Oi, professor, sou eu, Ricardo. Pode falar, Ricardo. Só uma dúvida, no fichamento, normalmente as referências elas vêm antes do texto ou após o texto? Você tem que colocar as referências do autor que você está discutindo no texto, você tem que já iniciar com os autores ou não? Na verdade, se você está fazendo um fichamento, você está fazendo um fichamento de uma obra. Que obra é essa que você está fazendo o fichamento? Aí tem que ser, geralmente, identificado no início. Geralmente. Agora, tem pessoas que colocam aí, vai depender muito de como o professor vai lhe cobrar, viu? O fichamento. Antigamente existia aquelas folhas, tipo papel pautado, toda durinha, que a gente fazia os fichamentos nela. Hoje em dia, com a evolução que nós temos, né? É feita diretamente no computador. Então, geralmente é o cabeçalho, depois do cabeçalho, universidade tal, depois do cabeçalho você já coloca a identificação da obra que você está fazendo o fichamento e segue o fichamento. Entendi. E por exemplo, no caso, quando a gente está fazendo um fichamento que a gente vai falar de uma citação de um certo autor, cada autor daquele que a gente está discutindo, a gente tem que trazer a relevância daquele texto com as nossas falas, por exemplo, tipo um questionamento nosso sobre aquilo, tipo uma crítica nossa, ou simplesmente só falar daquele autor? A partir do momento que você faz a crítica, já é resenha, viu? A resenha, a gente vai produzir uma crítica em relação ao autor que está sendo apresentado ali. Geralmente, a gente, no resumo, a gente tem que fazer a pontuação a respeito do que o autor coloca para a gente, entendeu? Entendi. O fichamento é para você fazer realmente o que está ali apresentado naquele artigo ou naquele livro. Quando a gente fala a respeito da resenha crítica, que é o que a gente vai trabalhar na segunda unidade, você vai perceber a diferença. Que a resenha, a gente vai fazer análise dos aspectos positivos, dos aspectos negativos e vamos nos posicionar. Isso é uma resenha. Eu faço uma resenha crítica a respeito dos fatos. Aí eu volto para você aqui, ó. Aqui, o resumo e o fichamento vai ser uma interpretação reprodutiva. Eu vou estar fazendo uma reprodução. Aí eu posso colocar o que eu entendi do texto. Minhas palavras, o que eu entendi do texto. A interpretação que eu tenho do texto em relação reprodutiva. Mas quando a gente fala de uma interpretação própria minha dos fatos, aí eu já estou fazendo uma resenha. Entendi. E no caso, sempre esse fichamento ou esses textos vêm acompanhado de uma introdução no início ali, ou para você não. O fichamento não precisa você fazer uma introdução, não. Você vai seguindo ali de acordo ao que é pontuando. Por exemplo, eu pego o artigo tem lá um nome, introdução. Se eu quiser colocar a introdução e os aspectos que eu peguei da introdução, eu vou colocar. Certo? Das partes do texto. Eu posso fazer essa reprodução, não tem problema. Agora, quando a gente fala a respeito da resenha, a resenha você não vai colocar introdução e tudo. Tipo, eu passo para vocês uma resenha de 2 laudas. Você vai ter que se basear. Eu li um texto que tem 15 páginas, eu vou ter que me aprofundar em relação àquele texto. Uma leitura única, eu não vou conseguir fazer a resenha, mas aí eu vou me munir a respeito do que é apresentado ali, destacando as partes principais e depois vou estruturar.
Não vem dizendo na resenha que você vai colocar ali introdução, desenvolvimento, conclusão, mas fica subentendido que seu texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E outra coisa interessante quando a gente fala a respeito da resenha também, não adianta a gente escrever parágrafos longos demais, sem pontuação, que a gente acaba se perdendo nos fatos. A gente tem que ver, fazer uma dosagem, é como se a gente estivesse ali concorrendo ao vestibular, fazendo uma redação para o vestibular, que a gente sabe que tem que colocar tantas linhas para introdução, tantas linhas para o desenvolvimento, que eu vou dividir em 2 parágrafos e tanto para conclusão. Então, a resenha é a mesma coisa. Eu tenho que ter meu parágrafo de introdução, eu tenho que ter meus parágrafos de desenvolvimento e meu parágrafo de conclusão. E ponderar na estrutura desse texto, para ele não ficar disfórmico. Ele tem uma formação, uma formatação para ser apresentado, né? E aí, eu tirei sua dúvida, Ricardo? Sim. É porque a gente fica muito naquela preocupação, né, de quando você pega um texto que ele já está formalizado e tem aquela questão do plágio, né? Sempre a gente procura colocar uma colocação ali em cima daquilo, né? Do texto. E quando a gente está falando a respeito de fichamento, observe a importância. Quando é um de citação, você abrir as aspas, para que aí você copiou literalmente. Ah, esse fichamento é plágio? Não, porque eu pedi um fichamento de citação. Aí pronto, você vai copiar na íntegra. Aí eu peço para vocês um fichamento resumo. Observe que o resumo, quando a gente fala a respeito do resumo, a gente vai estar expressando as ideias do autor. Então, o que a gente vai fazer? Vai pôr as compreensões que a gente tem do texto, usando o nosso próprio estilo de escrita. Mas é o que está ali no texto. O que a gente compreendeu do texto? Eu compreendi isso, isso, isso e isso. Não é que eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra aquilo outro. Não, é o que eu compreendi. O texto fala a respeito disso. Aí eu posso fazer com minhas próprias palavras, usar meu próprio estilo? Posso. Para aí você não cair em uma análise crítica, certo? Então, o que é o fichamento resumo? É eu produzir ali minhas próprias palavras, com meu próprio estilo de escrita, uma síntese clara e precisa a respeito do pensamento do autor. Então, vou apresentar. E aqui eu trago para vocês. Olha como fica aqui, ó. Aqui é de um segundo capítulo do livro, que eu faço uma abreviação aqui. A autora é Maria Amélia de Almeida Teles. Observe que eu pego o último sobrenome dela, Teles, vírgula, Maria Amélia de Almeida. Breve histórico do feminismo no Brasil. São Paulo, editora brasiliense, 1993. E aqui faço um resumo do que é a obra da autora. Pronto. Certo? O resumo aí, gente, saiu curtinho justamente porque é só um exemplo. É só para vocês visualizarem como pode ficar, né? E tem um esboço. Tem um fichamento, esboço ou sumário. Só apresenta as partes principais da obra. Então, quais são os tópicos principais da obra? Ela vem falando o que é ciência, apresenta os tipos de conhecimento que estão classificados em senso comum, científico, filosófico, mítico. Pronto. Apresentei a ideia principal e vou colocando tipo um sumário do que é apresentado ali para mim. Só das ideias
principais do autor. Então, é outro tipo de fichamento. Tem esse fichamento analítico, a gente faz análise das interpretações do autor, certo? Como se fosse conceitos, temas, definições que são apresentados ali, e a gente faz o comentário, faz a interpretação. O autor fala a respeito do espectro autista, o qual funciona de tal e tal forma, baseado também no que o autor apresenta para mim. E aí eu entro também nos tipos de transcrição. Fecho o fichamento com vocês, os tipos de fichamento que tem, e vou para a transcrição. A transcrição, ela pode ser feita de duas formas, né? Ela pode ser feita a questão da entrevista que é feita e você copiar exatamente como é falado pelo autor, né? E ali você deixa tudo em itálico, ou você pode fazer uma transcrição editada, que é basicamente a troca que você faz de um texto falado para um texto escrito. Ou seja, você vai transformar, que é o que vocês vão fazer, um áudio em texto corrido. Então, vocês podem, geralmente, quando a gente utiliza muito a questão da transcrição e coloca em itálico, principalmente quando a gente quer observar como a pessoa que está sendo entrevistada fala, que a gente copia até as expressões que ela apresenta. Aí eu observei a professora ao questionar a respeito das crianças autistas. Não me dou bem, eu não gosto dessa área, né? Mas fazer o quê? Aí eu posso colocar em itálico ali a entrevista que eu fiz com ela, da forma que ela disse ali, e colocar entre parênteses também as expressões que foram geradas por ela. Fez cara feia, retorceu, virou os olhos para cima e tal, tratou com desdenho. Então, é a visão que eu tenho da fala da pessoa. Esse tipo de transcrição é muito utilizada quando a gente faz análise do discurso. Eu quero analisar o discurso da pessoa que eu estou entrevistando, que eu não vou analisar só a fala dela, mas também vou fazer a incorporação das expressões que ela apresenta. E esse tipo de transcrição só o pesquisador pode fazer. Eu não posso terceirizar para uma pessoa fazer essa transcrição minha. Eu vou pagar, eu fiz 10 entrevistas, eu vou pagar para a pessoa fazer a transcrição para mim. Eu não posso fazer isso porque a pessoa não vai saber identificar quais foram as expressões que eu colhi naquele momento que eu gravei aquele áudio. Quando é uma transcrição editada, que não tem problema, é o que vocês podem fazer, que uma edição aí, vocês têm essa opção de fazer essa transcrição editada, que é quando você faz a troca desse texto que é falado pelo escrito e faz suas transformações também, né? Do texto, de um texto corrido. Você pode fazer, tirar os vícios de linguagem, porque o tempo todo aqui, se vocês forem fazer a transcrição da minha fala, vai ter um monte são os vícios de linguagem que geralmente a gente tira, a gente faz enxuga essas questões, né? E aí você considera como uma transcrição editada. Então, vocês têm essas duas opções em relação às transcrições, como podem ser feitas no trabalho de pesquisa acadêmica. Então, basicamente, nessa primeira unidade, eu venho trabalhando com vocês o que é ciência, a partir do que é ciência, o que a gente pode relacionar como ciência, o que não é relacionado como ciência. A gente faz também a inserção
dos instrumentos que são utilizados na metodologia científica dos trabalhos acadêmicos. Apresento aí para vocês transcrição, apresentei para vocês também o fichamento. E aí a gente encerra nossa primeira unidade. Depois que a gente fechar a nossa primeira unidade, que é até agora dia 30, né? Dia 30 a gente encerra nossa primeira unidade. Vou marcar o próximo webinário com vocês. Nesse próximo webinário, a gente já vai trabalhar a resenha. Então, quando nós... no próximo webinário nosso, se vocês tiverem alguma dúvida em relação do que nós trabalhamos aqui no decorrer, nós poderemos também estar pontuando. Quero fazer, eu sempre faço, tipo, no meio da nossa unidade, né? Porque aí já deu tempo vocês realizarem a leitura do material e também fazer o questionamento de vocês para mim em relação à unidade que a gente vai trabalhar. Bem, agora eu abro aí para os questionamentos de vocês. Vou parar a gravação, certo? Parar aqui a apresentação. Deixa eu parar a gravação também.